Seja muito bem-vindo pela primeira vez ao Paulo Figueiredo Show. Boa tarde, Paulo Figueiredo. É um prazer estar com você aqui, mesmo que numa situação não tão triste, né? Porque já é uma vitória, começando com uma vitória, mas vamos seguir em frente, né? Vamos à luta. Eduardo, a pergunta que todos no Brasil querem ter, você tem tido um papel preponderante, tem uma jornada muito interessante eu diria quase que bíblica, que de algoz para grande whistleblower, para o grande informante sobre os abusos que acontecem no Alexandre de Moraes. Seus documentos, as suas revelações foram absolutamente fundamentais e cruciais. Eu, pessoalmente, utilizei de muitas delas para tanto a sanção por lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, quanto também as sanções de cancelamento de visto de várias pessoas do gabinete. Mas então, eu diria que o Brasil passou a ter uma preocupação com a sua figura. Então, eu começo esse bate-papo perguntando a você se você está bem. Sim, graças a Deus estou bem. Como eu já venho falado há muito tempo, tudo isso é previsível, eu já esperava, então não foi nenhuma novidade para mim. A gente até fica um pouco ansioso quando chega no caso aqui, o Carabinieri, mas tudo conduzido na plena calma, na tranquilidade. É previsto, não tem. O rito a gente não consegue escapar. Na verdade, o rito correto da Itália, não o rito virtual, o rito do Alexandre de Moraes, né? Explica para a gente, então, esse rito da tua perspectiva, o que aconteceu, que horas eram aí na Itália, o que você estava fazendo, a polícia bateu na porta, explica para a gente como é que foi essa linha do tempo de acontecimento. Bom, eu estava aqui na minha casa, era por volta de 4 horas da tarde, tocou o interfone, eram três carabinieri, né? Carabinieri seria a polícia militar do Brasil, que aqui na Itália é chamada de carabinieri, pedindo para falar comigo, porque eles tinham um ofício para me entregar. Abri a porta, eles subiram, me troquei e falaram que tinha que ser conduzido e com eles na central dos carabinieri para ser notificado de um procedimento vindo do Brasil. Lá eu fui identificado, pediram meus passaportes, tanto brasileiro como italiano, a minha identidade, fui para a delegacia, né? Delegacia não, né? Para a central dos carabinieri e lá passei por Até todo o esse processo normal. momento, Talhaferro, até esse momento você não sabia se seria preso, se não seria preso, o que aconteceria, ou já sabia? Eles foram cordiais com você? Como é que foi o Não, processo? foram excelentes, foram cordiais, normal na viatura, sem qualquer tipo de constrangimento, fomos conversando, batendo papo. Falaram para mim que tinha algo do Brasil, que eles também não sabiam, tá? Uhum. E era o cumprimento de uma decisão da corte de Catanzaro. E falaram que eu voltaria para casa para eu ficar despreocupado, tudo, que era só para eu ser notificado e mais nada, identificado, na verdade. Inclusive na própria unidade dos carabinieri foi assim tratado muito melhor que em diversos locais do próprio Brasil. Então você foi levado, chegou digamos assim, uma central do Carabinieri, vou chamar aqui como se fosse um batalhão da PM, chegou lá e quem que te encontrou, o que disse a você? Eu fui já daqui da minha residência acompanhado de dois carabinieri e o capo que fala, né, que é o chefe deles, seria o chefe da região, né? Chegando lá, né, eles me levaram para pro primeiro piso lá. Passei, aí eu conversei com um outro carabinieri, que é o que faz a identificação civil, né? Foto, documentos. Isso foi encaminhado, inclusive, para Roma. Roma tem toda centraliza esses dados. E depois disso, só fui cientificado e pronto, mais nada. Quanto tempo durou o procedimento como um todo? Demorou, Figueiredo, justamente porque o sistema da polícia italiana de identificação estava apresentando diversos problemas. Então, esse procedimento levou mais de 1 hora para ser feito, só a colheita de informações. Mas o ato de notificação foi super rápido. E você teve, durante esse momento, você teve algum medo de ser preso, de ser ali, ter um destino similar ao da Carla Zambelli? No fundo, é impossível dizer que você não fica apreensivo, você fica com medo, mas eu já estava preparado, o Figueiredo. Eu já estou preparado para isso, entendeu? Inclusive me questionaram, por que você entregou os dois passaportes? Por que você não guardou um para ir para os Estados Unidos? É porque justamente eu estou agindo de boa fé, diferente do cidadão lá que está no Brasil. Eu não tenho o que esconder, eu não estou fazendo nada de errado, entendeu? Então, para mim, foi super tranquilo, super de boa. Fiquei apreensivo, você sempre
todo procedimento novo para a gente deixa a gente um tanto quanto nervoso. Mas eles conversaram, riam de boa, chegaram até a me consultar na internet, porque ninguém tinha noção, na verdade, na Itália, que muitos não sabem o que está acontecendo. Então eles verificaram na internet, comentaram, olha, tal pessoa que está aqui e tal. A certo ponto, até enobreceram a minha pessoa dentro da própria unidade policial. E quando chegou lá, do que eles te informaram especificamente? Eles te deram um documento para ler ou eles te falaram alguma coisa? Na verdade, me informaram que eu tenho uma cautelar, que eu não posso sair do município ao qual eu vivo, totalmente legalizado, não tenho problema nenhum aqui na Itália, vim totalmente legal, e que na sexta-feira agora ou na segunda eu tenho uma audiência com a corte para explicar, né, para eles me ouvirem, de fato, se o que o Moraes está falando é verdade. Eu estou com os documentos aqui, Moraes pediu, assim que eu falei aquele dia, eu falei no dia 30/7, no programa do Alan, né? No dia 30/7 eu falei ao vivo no programa do Alan, quando foi aplicada a Magnitsky, e no dia posterior, 31/7, Moraes já pediu minha prisão. Só por eu ter falado, comemorado o fato de ele ter sido sancionado pelos Estados Unidos. No dia seguinte, ele pediu minha prisão e a minha extradição pela Polícia Federal. Aí, no dia 14, ele assinou a extradição, mandou aqui para a Itália. Só que o interessante, né? Ele é um cara perfeito da justiça, né? Eu só fui denunciado 6 ou 7 dias depois. Ou seja, foi pedida a minha prisão, a minha extradição. O documento diz o seguinte, que ele fala, Moraes, porque eu vazei dados sigilosos com o intuito de desestabilizar a República. Só isso, mais nada. E a denúncia só veio 6 ou 7 dias posterior ao pedido de extradição, ou seja, eu não tinha nada, não tinha problema nenhum, nenhuma manifestação da PGR, mas mesmo assim, Moraes pediu para me extraditar, me prender, com o objetivo de me calar, mas já é tarde demais. Você já tinha ciência, eu não me lembro mais, eu até peço perdão, já era público que havia um pedido de prisão contra você? Vazaram na imprensa, né? A Moraes, coitado, vazou na imprensa, né? A imprensa tradicional, porque tudo que a gente fala que é verdade e que ele tem praticado, a imprensa tradicional não publica, não. Mas as coisas que o Moraes tem interesse é publicado. Inclusive, o pedido de extradição foi vazado com a assinatura dele no dia 14 de agosto. Então eu já sabia desse procedimento, já sabia que isso tinha acontecido, só estava esperando o momento de ser chamado aqui na Itália. Na verdade, eu não sabia se eu seria preso ou se eu só seria citado. A Itália, de fato, a corte de Catanzaro não acatou a prisão, mas aplicou medidas cautelares. Eu quero ler aqui a decisão. Bruno, se a gente tiver o documento para colocar aqui na tela, obviamente está em italiano, então eu vou ler graças a uma tradução eletrônica. Pode colocar para a gente, Bruno? Obrigado. Esse é o documento da Corte de Apelação de Catanzaro, terceira sessão penal, referente a EP Brasil, a corte assim composta por Dotti Antônio Batalha, Antônio Guilho e Paula Siriaco, reunida na Câmara de Conselho, ou seja, foi uma decisão colegiada, não foi uma decisão unilateral, emitiu a seguinte ordem sobre o pedido de aplicação de medida cautelar para fins de extradição apresentado pelo Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça italiano, nos termos do artigo 714 do Código de Processo Penal em relação a Eduardo de Oliveira Talhaferro, nascido no Brasil e tal. Lida a nota transmitida em 23/9/2025, com a qual o Ministério da Justiça pediu a aplicação ao cidadão brasileiro Eduardo Talhaferro de medida cautelar de custódia na prisão ou outra medida adequada para evitar que ele possa subtrair-se à eventual entrega a autoridades brasileiras ao fim do procedimento de extradição, representando em 26/8, ou seja, 26 de agosto, com nota número tal, o Ministério das Relações Exteriores chegou o pedido de extradição da pessoa acima indicada, formulado pela República Federativa do Brasil, para execução de custódia cautelar em prisão sobre mandado de prisão emitido em 31 de julho de 2025. Ou seja, ele emitiu o pedido de prisão em 31 de julho e chegou no dia 26 de agosto, ou seja, rápido, menos de um mês depois. Pelo ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte
Federal do Brasil, com a petição número tal, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal Brasileiro, no âmbito do processo número tal, para crimes previstos nos artigos 154 e 325 do Código Penal Brasileiro, de divulgação de informações reservadas contidas no seu telefone celular, com o objetivo de desestabilizar as instituições republicanas. Realmente, crime de atentado às instituições. Diz aqui que em 22 de setembro, a Direção Central da Polícia Criminal, Serviço para a Cooperação Internacional de Polícia, informou que Eduardo Talhaferro está localizado em, e aí deu o seu endereço. É necessário assegurar que Eduardo Talhaferro não se subtraia à eventual entrega ao final do procedimento de extradição, considerando que até hoje ele se subtraiu à execução da medida. Considerando que em nota de 24 de setembro, dirigida ao Procurador-Geral e transmitida a essa corte para conhecimento em 25, o Ministério da Justiça encaminhou o pedido de extradição recebido em 25/8, ou seja, demorou aí um mês na Itália, da República Federativa do Brasil e os relativos anexos a saber. Módulo para pedido de extradição, datado de tal, contendo a síntese dos fatos atribuídos à pessoa cuja extradição solicita, a indicação das normas penais violadas e demais elementos exigidos. B, mandado de prisão de 31/7 no âmbito do processo tal. E C, relatório da Polícia Federal. D, parecer da Procuradoria de 30/7 e E, versão de toda a documentação em língua italiana. Considerando que existem os pressupostos para a aplicação da medida cautelar coercitiva destinada a garantir que a pessoa cuja extradição é solicitada não se subtrai à eventual entrega, observa-se contra o sujeito foi emitida a medida restritiva da liberdade pessoal, um mandado de prisão cautelar em tal, nos autos da por Alexandre de Moraes. Da medida restritiva emergem graves indícios do delito de revelação de segredo de ofício, agravado pelos artigos tal. Resulta que, em particular, Eduardo Talhaferro foi indiciado com base na análise do seu conteúdo do seu telefone celular, e aí ele lista aqui as coisas que você teria passado informações para a Folha de São Paulo e tudo mais. Não emergem, por outro lado, condições impeditivas da extradição, nos termos tal, babá. Considerando que o comportamento do sujeito, afastando-se do Brasil há tempo considerável, indica vontade de eludir responsabilidades e evitar a entrega, e que não há medidas menos gravosas que assegurem a apresentação, decidir-se aplicar, em relação ao grau e à natureza das exigências cautelares, as medidas previstas no artigo tal. Decisão. Aplica-se a Eduardo Talhaferro, residente em tal, as medidas cautelares e aí ele entra efetivamente no que se aplicou, da obrigação de permanecer no município de residência, proibido de se ausentar sem autorização do juiz do território do município, apresentar-se sem atraso ao comando da estação Carabinieri para declarar o lugar onde fixa a própria residência e os horários e locais em que será diariamente encontrado para os necessários controles, com obrigação de comunicar previamente à mesma autoridade eventuais variações dos lugares e horários indicados. Ordena-se a execução ao comando de Carabinieri competente por território, dispõe-se que no ato da sua notificação sejam retirados o passaporte e outros eventuais documentos válidos para o exterior. E é isso. Então, basicamente, a decisão contra você pede para que você continue na comarca que se encontra. É isso? É exatamente isso, que eu continue na comarca e posso sofrer alguns controles, né? Eles podem vir me visitar, ver se está tudo ok. Se eu continuo morando aqui, nada além disso, não tem prisão, nem medida que eu não possa falar na internet, não aprender no meu celular, nada. Só reter os meus documentos para que eu não me ausente da Itália e restringir a minha circulação somente no município. Não estou impedido de ir para outro local, até mudar de residência, mas com o quê? Avisando a própria justiça italiana. Isso tem algum impacto especificamente para você, ô Talhaferro? Nenhum, Figueiredo. Nenhum, porque eu continuo denunciando, eu continuo fazendo as coisas. Eu já enviei tudo que eu precisava, inclusive para os Estados Unidos. Está um pouco em sigilo ainda, eu não posso falar para quem, quando, como foi feito isso. Mas o que eu tinha que fazer, eu já fiz.
Eu só continuo relembrando o próprio Moraes e o próprio povo brasileiro de que existem mais coisas. Mas, assim, com relação à minha vida, nada. Eu só não vou poder ir, por exemplo, sem avisar a corte, de ir para um outro município, de ir para outro lugar. Mas onde eu tô, eu tenho tudo que eu preciso. Para mim, não muda nada. Você está bem aí, abrigado, em condições confortáveis, minimamente confortáveis e seguras, certo? Condições básicas, eu tenho a previsão de mudar desse município até o final do mês para um outro município no norte, eu estou no sul da Itália, a região de Catanzaro pertence à Calabria e eu estou me mudando para a região do Piemonte, que é outra região. Mas tudo isso vai ser oficiado ao juiz e mudar, porque já tem um apartamento, inclusive, lá em curso para que eu me mude. Porque aqui no sul da Itália é maravilhoso, é muito bom, mas é um pouco precário de algumas questões de infraestrutura. Lá sim eu vou ter uma vida um pouco melhor do que eu estou tendo aqui. Mas assim, nada que me falta. Comida, cama, nada me falta. Para quem não sabe, a Itália, a região do sul da Itália, num certo sentido, comparado muito ao Nordeste brasileiro, né? É a região mais pobre da Itália, de onde, inclusive, não vem os mafiosos, viu, Otário Ferro? Cuidado aí você. Eu tô Porque esperto aqui, né? Eu sei, conheço toda a de região já. mafioso, o Alexandre entende. Exatamente. E eu, na verdade, não sou, né? Eu sou somente um golpista na boca do Alexandre de Moraes. É o mais novo golpista. Antigamente, o maior inimigo dele era Alan dos Santos e você. Agora, acredito que o maior inimigo dele, eu consegui tomar o lugar de vocês. Hoje, o maior inimigo dele sou eu. Com o maior prazer. Não, não se eu puder evitar, eu ainda vou te passar nisso, que ainda tem muita coisa. Então, nós vamos Minha, brigar pesado, viu? minha caixinha de maldades ainda não foi fechada. É, nesse sentido, Otário Ferro, todo mundo tem muita preocupação, e a gente vai abordar isso num determinado momento, com os sei lá quantos gigabytes do Glenn Greenwald. Essas cópias desses documentos, existem pessoas que têm cópias disso para caso aconteça alguma coisa com você, essas pessoas possam entregar esses documentos? Sim, sim, eu sou um cara bem precavido, né? Então eu já deixei com quem duas, três pessoas têm as cópias disso e elas estão autorizadas, e caso me aconteça alguma coisa, continuar divulgando, continuar fazendo o trabalho que eu iniciei. Não vai parar, Figueiredo, não vai parar. Nem me matando, ele vai conseguir me parar. Eu queria fazer mais uma pergunta a você. Eu sei que você está num dia cansado, teve bastante coisa, e quero te perguntar o seguinte: por que você acha que foi diferente o tratamento do seu caso para o caso da Carla Zambelli, onde ela acabou presa? São situações diferentes, Figueiredo. Primeiro, vamos falar na situação de como cidadão italiano. Infelizmente, a Zambelli, quando ela chegou na Itália, ela já acabou de passar pela imigração, ela entrou no alerta vermelho da Interpol, então ela não tinha muito o que fazer. Com isso, ela foi procurando casa de pessoas, então ela ficou na casa de um, na casa de outro. E a obrigação do italiano, quando ele está em qualquer lugar que ele se mude, Brasil, Itália, Estados Unidos, ele tem a obrigação de avisar o consulado aonde ele reside. E aqui não é diferente, quando você está na Itália, você é obrigado a avisar o comune com um contrato de aluguel ou com um contrato de compra de imóvel, registrar na comunista e esperar até 45 dias para que um vigile, né, que um guarda venha na sua casa e certifique que você mora lá. E ela não pôde fazer isso justamente por uma questão da Interpol, medo, né? Somado ao fato de ela ter cometido um crime comum, que foi isso cometido, narrado pelo Moraes. Um Claro, crime comum. supostamente cometido. Ser Exatamente, que é o crime de acusado, ter sido acusado. exatamente, que é a invasão de dispositivo eletrônico do Conselho Nacional de Justiça. Por outro lado, uma situação totalmente diferente. Eu cheguei na Itália em abril deste ano, eu me registrei na Comune, eu sou casado aqui na Itália, a filha da minha esposa estuda aqui na Itália, eu tenho uma vida regular, tudo legalizado, tudo certinho, porque eu tive a Eu não entendi oportunidade esse de negócio fazer. de se registrar na Comune, me explica. Ó, só para você ter uma ideia, todo italiano ele tem a obrigação de avisar a prefeitura, que é a comune, aonde ele reside. Eu moro numa comune e se eu trocar de residência dentro dessa mesma comune, eu sou obrigado a ir lá na prefeitura levar o meu endereço para eles certificarem que eu moro naquela casa. Se eu me mudo para o Brasil, hum, Então, peraí, isso para mim é coisa de é um país controle. soviético, não sabia disso. Exatamente. Então, se você. Aliás, o nome comune deve ser até por causa disso, que isso é coisa de país comunista. Brincadeira, eu sei, eu sei que não, mas parece coisa de país comunista. Então, qualquer um que mora na Itália tem que dizer ao governo onde mora? Todo italiano
residente na Itália e todo estrangeiro que está aqui, ele tem a obrigação de informar a comune, a chama Anagrafe, né? Informar que ele reside naquela casa. Se ele trocar de casa dentro do próprio município, ele tem que realizar. Existe um controle populacional, não só no Brasil, como em qualquer país que estivesse italiano. Caraca, que coisa horrorosa, que coisa. Mas nem no Brasil é tão ruim assim. No Brasil você Não. pode se mudar sem avisar o governo. Aqui nos Estados Unidos, se eu quiser desaparecer do planeta Terra, eu desapareço. Aqui É, não, então a inclusive, Zambelli eu não recebi. fez isso. Esse que foi um dos problemas crônicos lá, críticos do caso dela, então. Por isso que ela foi recolhida, porque ela tinha grandes chances de se evadir, né? E eles acabaram recolhendo. Eu não, eu já não por enquanto não estou com esse problema, entendeu? Eu tô tranquilo aqui de boa. Por isso, muitos internautas, muitos seguidores me falavam: Talhafé, eu não posso onde você tá, não posso isso, aquilo. E eu cansei de falar que aqui na Itália você não tem como se esconder. Se você tá certinho aqui, você não tem como se esconder. O país, o governo sabe onde você mora. E assim, para mim foi até melhor o Figueiredo, porque se eu tivesse não me registrado, se eu não estivesse aqui na minha casa hoje, eu corria de fato o risco de ser preso, de ficar tido. E graças a Deus não fui. É verdade, é verdade. Mas eu acho que as pessoas falam isso porque existe uma suspeita muito grande de ligação do Alexandre de Moraes com crime organizado, né? Então, eu acho que as pessoas têm a preocupação com você, que isso é uma preocupação que eu tenho, que as pessoas têm comigo, inclusive, né? Do Alexandre mandar um. Aí na Itália é um pouco mais fácil, mas mandar. Você já ouviu uns diálogos aí, eles diziam que tinham vontade de mandar uns jagunços, lembra? É claro. Esse diálogo veio para mim. Pois é, então. Por isso que eu estou falando. Se tinha vontade de mandar um jagunço, você sabe que vontade eles têm. Então, eu acho que o medo das pessoas é menos dos governos e mais dos jagunços. Por que você acha que ele não acionou a Interpol? Não, aparentemente você não se encontra na difusão Não, vermelha. não Por estou que na você acha? Interpol, não estou na Interpol, e a informação que eu tive, não sei, não é uma informação Você oficial, tem mas convicção de que não está na Interpol? não tô. Eu fui parado pela polícia aqui 2 vezes na Itália. E se eu Tá. tivesse, eu era preso na hora. E mesmo hoje eu era preso. Eu tenho uma informação de governo, mas porém de forma extraoficial, que eu não tô, e que parece que ele tentou me colocar na Interpol, mas a Interpol negou. Lá em Lyon, negou a inclusão na alerta vermelho. Você tem essa informação? Tem essa informação extraoficial de uma pessoa do governo que falou: olha, aconteceu isso. Isso é muito sério, porque no caso da inclusão da Carla Zambelli na lista da Interpol, ela aconteceu imediatamente antes, coisa de uma semana, talvez, antes do Alexandre de Moraes ter sido sancionado pela Lei Global Magnitsky. E normalmente, quando as pessoas são sancionadas pela Lei Global Magnitsky, elas são os mandados de prisão e etc, etc, dessas autoridades, eles passam por um escrutínio maior. No seu caso, especificamente, como a prisão preventiva de um sujeito que, sancionado pela Lei Global Magnitsky, de um caso que parece ter uma conotação política muito grande, faz muito sentido que a Interpol, por causa do seu artigo 3º da sua Constituição, não tenha aceito o pedido da sua inclusão. Com certeza, não tenho dúvida disso. A Itália ela não sabe das sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Eu percebi isso que a justiça italiana não sabe. A gente precisa começar a divulgar. Só que aqui a Itália é um pouco complicado. A imprensa italiana ela não quer divulgar coisa do Brasil. Mas a gente está trabalhando para que isso aconteça. A Itália Eu precisa mesmo. saber que ele é um sancionado. Eu mesmo tenho trabalhado até com o próprio Departamento de Estado para que o Departamento de Estado informe ao governo italiano sobre essa sanção e atividades do tipo. Aproveito para perguntar o seguinte, Eduardo, explica para a gente quais são os próximos passos neste processo, porque diz aí que você agora pode aguardar em liberdade até o fim do processo de extradição. O que seus advogados dizem a esse respeito? Como é que é esse processo? Você falou que tem uma audiência agora. O que vem depois? Quanto tempo deve demorar isso? Bom, agora eu tenho uma audiência entre sexta e segunda-feira, que é onde eu vou ser interrogado pelos magistrados, pelos 3 magistrados ou por um magistrado, para contar o meu lado da versão em primeiro momento, entendeu? Mas um processo de extradição, ele leva de 7 meses a 2 anos, ele não é um processo rápido para ser julgado. Não quer dizer que eu não vá ser extraditado
ou que eu vá ser extraditado. Mas é um processo moroso, a Itália é muito burocrática. Posterior a isso vai vir aqui, defesa do meu advogado, juntada de peças, aí provavelmente o governo brasileiro ele vai nomear um defensor deles aqui, um acusador, sei lá eu como, para poder. É um litígio normal, só que é numa corte especializada em extradição. Então, de 7 meses a 2 anos. Então, temos aí muitas cenas dos próximos capítulos. Tagliaferro, eu quero conversar com você. Eu sei que você está nesse momento cansado, teve um dia cheio, muita gente aí te procurando, querendo conversar com você, mas eu quero que a gente tenha uma conversa mais longa, talvez em um programa especial só para você contar, com princípio, meio e fim, a tua história, a tua trajetória, como é que você saiu, como é que você entrou na vida do Alexandre de Moraes e como é que você saiu nessa trajetória que está aí tendo um papel tão importante para denunciar os abusos que ocorreram ao mundo inteiro. Mas vamos, de repente, marcar essa entrevista para a semana que vem, para que a gente tenha aí pelo menos uma boa hora e meia, 1 ou 2 horas de bate-papo em um programa especial. Quero te agradecer mais uma vez. As pessoas estão te ajudando de alguma forma, Tagliaferro? Tem alguma forma que as pessoas podem te ajudar? Eu recebi uma ajuda no mês passado, um dinheiro razoável que dá para eu me sobreviver por 2, 3 meses aqui, porque além de eu viver aqui, eu pago alimento às minhas filhas no Brasil. O custo no Brasil é um custo muito alto para mim, aqui não é tão alto. Existe O Brasil está mais caro que Itália. Exatamente. Lá eu gasto 5.000 euros mês, aqui eu gasto 1.200. Olha a diferença. Caramba. E aqui comendo muito bem, porque aqui a comida é muito boa. Cuidado para não ficar gordinho. Eu fui para a Itália, fui para a Itália alguns meses atrás, voltei 3 quilos mais pesado, então devagar. Eu tô desde abril aqui, eu devo ter engordado uns 7, tranquilo aqui. Aqui Caramba. você respira e você engorda. Mas assim, tem um QR Code, tem alguma coisa lá no meu canal, no meu Instagram, tem a assinatura, e as pessoas voluntariamente podem acabar me ajudando. Eu agradeço muito, muito, muito. O povo brasileiro diz as suas redes sociais aí pra gente. Produção, coloca, por favor, as redes sociais do Tagliaferro para que as pessoas sigam. Eu tenho o @edutagliaferro, né, que é tagliaferro.com, não, é Edu Tagliaferro. Eu tenho @edutagliaferro. É GLA. E eu tenho o tagliaferro.eduardo, isso de Instagram. No Twitter eu tenho o edutagli, sem o A. Essas são as minhas redes principais que eu utilizo para divulgar. E lá as pessoas podem fazer assinatura, podem contribuir de alguma forma. Sim. Pode sim. Tá bom. Lembrando que eu estou totalmente bloqueado pelo imperador Alexandre de Moraes. Tá certo. Seus Pix, tudo seu, contas bancárias, tudo bloqueado. Tudo bloqueado. Casa, tem até um interessado em comprar um imóvel meu, eu não consigo vender. Ele bloqueou veículo de transitar, olha o absurdo, entendeu? Sabendo que eu tô aqui. E sabendo que o imóvel e os veículos são utilizados pelas minhas filhas. Ele bloqueou. Depois reclama quando a gente vai atrás da mulher dele e daqui a pouco atrás dos filhos dele. Eduardo, mais uma vez aí, obrigado. Vamos voltar a conversar na semana que vem com mais calma. Obrigado, eu que agradeço. E vamos continuar nossa luta para tirar esse tirano do nosso maravilhoso Brasil. Tamo junto. Bom descanso. Obrigado, tchau. História absolutamente assustadora, né? Nós esperávamos aqui que pudéssemos ter hoje um dia de Carla Zambelli, acabamos tendo um dia onde a justiça italiana nega o pedido do Alexandre de Moraes e, aparentemente, segundo o Eduardo Tagliaferro, a Interpol nega a inclusão do pedido do Alexandre de Moraes, do Tagliaferro, pelo Alexandre de Moraes. Então, grandes novidades. Eu tenho enorme curiosidade de conversar com o Tagliaferro. Vocês sabem que já se tornou público, que nós temos um diálogo bastante antigo, mas eu acho que chegou o momento da gente ter um diálogo com o público e dele contar a história com início, meio e fim, uma entrevista sem papas na língua. Essa entrevista vai ao ar na próxima quinta-feira, às 3 horas da tarde, em um programa Paulo Figueiredo Show, especial com o Eduardo Tagliaferro.